Seu, Gustavo. Podemos começar, então? Começar? Uhum, podemos. Então, olha, imagine a seguinte situação. Imagine a seguinte situação. Você, você nasceu e cresceu no México, Nasciste e cresciste em México. e numa noite você deita para se dormir, Em né? Você se determinada deita para noite te dormir, acuestas e na manhã seguinte, ao acordar, você descobre que você está em um outro quarto totalmente diferente. e ao despertar descobres que está em outro quarto, em outra recâmara totalmente distinta. E você percebe que você foi teletransportado para um país que você não conhece o idioma, por exemplo, E, a China. e com isso pensas que fuiste teletransportado a outro país que não conheces, como no exemplo, China. E, além disso, as paredes desse quarto, elas não são paredes comuns. Elas são paredes Además, de vidro à prova de som. además, as paredes deste quarto não são comuns, são a prova de vidro e a prova de sonido. Então, você percebendo essa situação, você começa a gritar para que alguém te ajude a sair dali. Mas ninguém te Percebendo, ouve. percebendo a situação, empiezas a gritar, ¿no? Empiezas a decir que alguien te ayude, que te saques de ahí, pero nada te oye. Então, depois de muito tempo, aparece ali uma mulher e você tenta falar com ela através do vidro, mas ela não te ouve e nem você a ouve. Después de un tiempo, aparece una mujer que intenta hablar contigo, pero no la oyes y ella tampoco te oyes. Você tenta falar com ela para que ela faça a leitura labial, mas ela não sabe espanhol e você não sabe mandarim. Então seria impossível compreender qualquer palavra por leitura labial. Ok, ella intenta hablar contigo y tú la intentas entender, pero ella no consegue leer tus labios porque tú no hablas, ella no habla tu idioma y tú no hablas mandarín. Então ela traz um quadro e ela começa a escrever algumas palavras. Entonces ella trae como una pizarra y empieza a escribir algunas palabras. Mas, logicamente, o que ela está escrevendo com caracteres chineses. Pero obvio que, por supuesto, que lo que ella está escribiendo son los caracteres en chino y mandarín. Então ela aponta para um dos caracteres e diz algumas palavras, mas você não conhece aquelas palavras, nem faladas e muito menos escritas. Sí, entonces ella apunta a esos caracteres, ¿no? Pero tú no sabes lo que ella está diciendo ni lo que ella dice, porque no reconoce las palabras. Ela tenta mais uma vez e escreve outras palavras e pronuncia para você através do vidro, mas não dá para entender. Ella intenta una vez más hablar las palabras, escribir otras palabras, pero a través del vidrio no logras entender. Então, por fim, você desiste de tentar entender, deita lá na cama novamente e volta a dormir. Y por eso desiste de intentar entenderla y regresa a la cama y se vuelve a acostar. Daí você acorda e percebe que tudo não passou apenas de um sonho ou um pesadelo. Então, despertas al otro día percibiendo que todo no pasó, todo fue solamente un sueño, una pesadilla. Essa história, ela pode parecer sem sentido, mas é exatamente esse tipo de desafio que muitos surdos têm que enfrentar todos os dias. Ok, parecer una historia de fantasía, sin embargo, es una historia que muchos sordos enfrentan todos los días. Então, eu gostaria de agradecer aqui o convite do professor René Gonçalves e dizer que é um prazer poder falar aqui sobre a língua brasileira de sinais em um congresso aqui no México, né? Então, gostaria de agradecer a oportunidade de estar falando sobre a língua de señales de Brasil, aqui em México, e ao Dr. René. É muito bom fazer esse intercâmbio de informações sobre as línguas de sinais dos dois países, para podermos entender como podemos fazer o nosso melhor para promover a acessibilidade aos surdos, que são o motivo de existirem as línguas de sinais. Ok, então é sempre uma excelente oportunidade para aproveitar o intercâmbio, de conhecer pelos dois países, não? E já não me acordo. E aportar mais para a Para comunidade, não? promover a Para acessibilidade aos promover, surdos, né? isso, essa era a palavra, para poder promover a acessibilidade a los sordos em las duas comunidades, Isso, que são o motivo principal de existir a língua de sinais. que é o motivo por haver a língua de señales.
Meu nome é Olavo Leal e eu comecei a aprender a língua de sinais em 2007. Mi nombre es Olavo Leal. Empecé a aprender la lengua de señal en 2007. E hoje eu sou intérprete de Libras aqui no Brasil e também sou professor de Libras com alunos em todo o Brasil através das plataformas digitais. Ok, soy profesor, intérprete de Libras, que sería la lengua de señales brasileñas en Brasil, y también en las plataformas digitales. E também tenho alunos no México, que uma delas é a Dulce e seus dois filhos, e ela foi quem me apresentou o professor René e por esse motivo eu estou aqui. Estoy aquí por profesor, por causa de Dulce, que fui su maestro, ¿no? De Dulce y sus dos hijos, y a través de ella conocí también al doctor René. Esa es la razón por la cual estoy aquí. E com essa história que eu contei no início, nós podemos entender um pouco melhor sobre o porquê de muitos surdos precisarem de tanto esforço para conseguirem entender o idioma falado ou escrito. Y con eso, con la historia que empecé al inicio, es como una metáfora, ¿no? Para intentar entender cómo las personas, cómo podemos entender la lenguaje, lo que pasan las personas todos los días de los sordos en su cotidiano. Isso no idioma falado, no idioma escrito, é algo Sea, difícil, é algo complexo. sí, sea el idioma hablado, el idioma escrito, es algo complejo. E a língua de sinais não é simplesmente o português ou o espanhol no formato sinalizado. La lengua de señales no es solamente el portugués o el español señalizados, ¿no? Como ouvintes, nós precisamos sempre ser lembrados de que a língua de sinais é um idioma visual. Como oyentes, tenemos que nos acordar que la lengua de señales es un idioma visual. E ele tem três dimensões: tem largura, altura e profundidade. Con tres dimensiones: altura, largura, el ancho, la altura y la profundidad. E não adianta simplesmente tentar substituir uma palavra por um sinal na mesma sequência ou mudando a ordem, porque isso não vai fazer muito sentido. Sí, y nem siempre vamos a poder cambiar una palabra o un gesto. Perdón, ¿puedes repetir? ¿Puedes repetir? Não adianta simplesmente substituir uma palavra por um sinal na mesma Mm, sequência ou apenas mudando a ordem, porque isso não vai sí, fazer sentido. de nada sirve, ¿no? Cambiar la secuencia, el orden, lo que está diciendo, porque eso nem siempre va a funcionar. Mas isso é óbvio, né, Olavo? Algumas pessoas podem pensar isso. Podemos pensar que isso é muito óbvio. Para algumas pessoas pode ser óbvio, mas para outras não é. Para algumas pessoas pode ser muito óbvio, mas não todas. Pode ser que você já tenha visto alguma pessoa tentar sinalizar na mesma sequência do português. Pode ser que haja visto uma pessoa tentar sinalizar na mesma sequência do português. E se tem uma coisa que eu aprendi sendo professor, é que o óbvio precisa ser dito. E se há algo que he aprendido sendo maestro, é que o óbvio há que ser dicho. Então, eu vou falar aqui sobre a minha experiência com a língua de sinais e com os surdos aqui do Brasil. Vou falar de minha experiência com a língua de señales e com os sordos acá em Brasil. E sobre como nós podemos sinalizar de uma forma que os surdos de fato consigam te entender. E como podemos sinalizar de uma maneira que os sordos logre entendê-los. E para superar a barreira da comunicação, os surdos eles criaram uma coisa fantástica, que são as línguas de sinais. Para poder superar essa barreira linguística, os sordos criaram algo fantástico, que é a língua de señales. Não é algo genial? Não é genial? Você se comunica usando as suas mãos, o seu corpo e o espaço à sua volta para criar uma imagem na cabeça de outra pessoa. Sim. Ocupas todo tu cuerpo para hablar, ¿no? Tus manos, todo lo que está a tu alrededor, para poder comunicarse con la otra persona. E dessa forma você cria uma imagem na cabeça dela e ela consegue entender o que você quer dizer. Y así creas una imagen en la mente de la persona para intentar entender qué es lo que quieres decir, ¿no? Outro dia eu vi um vídeo no Instagram de um rapaz, ele estava sinalizando e traduzindo para o português no infinitivo. Ok. Otro día vi un video en internet en que un joven estaba hablando y haciendo la señal del portugués en el infinitivo, en el verbo Então, infinitivo. então ele estava ali sinalizando e no áudio tinha o português, mas de uma forma ao pé da letra, né, no infinitivo.
Ujú. Entonces, él estaba diciendo, pero en el audio estaba en la forma pues literal, ¿no? En infinitivo. Aqui no Brasil, algumas pessoas chamam isso de librês, que é a mistura da Libras com o português. En Brasil se llama librés, que sería la mezcla entre libras y portugués. E aí, uma pessoa nos comentários, ela perguntou isso. Y alguien hizo el comentario. A pessoa perguntou isso, ó. Eles falam igual o homem das cavernas, então? Mm. Mim querer casa, mas mim estudar. Ellos hablan como los hombres de las cavernas, de las cuevas, mi querer casa, mi pero, mi estudiar. E aí eu respondi isso aqui, né, explicando para a pessoa que, na verdade, os surdos eles não falam desse jeito. Então ele contestou que, em realidade, os sordos não hablam dessa maneira. Queres que leia o que está? Quer que leia? Para os surdos, os sinais, eles não significam as palavras, mas sim as imagens, as ideias, as ações, as Para, pessoas, e assim por diante. para um surdo, as imagens não significam palavras, o sea, e sim, são señales, não, que vão significar as ideias, as imagens, as ações, as pessoas e assim por adelante. E que aquele sinal, ele às vezes é colocado uma palavra correspondente, mas quem colocou isso foi os ouvintes, e não os surdos. E que muitas vezes a señal que está allá, quem puso isso, foram os oyentes e não os sordos. Os surdos, primariamente, conheciam os sinais, que representavam imagens, ideias, Os sordos conheciam as señais que representavam imagens e ideias. e aí os ouvintes, muitas vezes, ao traduzir, traduzem de uma forma no infinitivo. Sí, y los oyentes, a la manera de hacer la traducción, lo hacen en el infinitivo. Mas a língua de sinais em si, ela é algo completo, perfeito. A forma Pero, do surdo entender é dessa forma. sin embargo, la lengua de señales, la forma de hablar es completa también. Não quer dizer que eles estão falando como homens das cavernas. Para os No, surdos, eles estão entendendo de uma forma completa. sí, para los sordos no se está hablando de una forma de las cuevas, ¿no? De los hombres, de los primatas. Para ellos es una forma completa. Quando você sinaliza, eles estão imaginando uma imagem, uma cena de um filme. Cuando se analiza, ellos están imaginando una escena, una imagen, como una escena de película. E não exatamente uma palavra correspondente para cada sinal. Isso não faria sentido. E não uma palavra correspondente a cada señal. Isso não teria nenhum sentido. Então é por isso que é muito importante que nós, ouvintes, tenhamos isso em mente ao conversar com o surdo. Por isso é muito importante ter isso em mente, um oyente ao estar platicando com um sordo. Porque se a gente simplesmente substituir as palavras por sinais, é possível que os surdos não entendam o que a gente quer dizer. Porque se substituirmos as palavras por señales, é muito provável que os sordos não entendam o que estamos tentando dizer. Precisamos criar uma imagem mental na cabeça dele para que assim ele consiga entender corretamente. É necessário criar uma imagem mental para que eles possam entender também. Uma certa pessoa disse uma vez que traduzir pode ser comparado a fazer um bolo. Fazer um bolo, seria isso? Que Isso, um traduzir bolo. seria, ok, sim, que traduzir seria como fazer um pastel. Exato. Então, só que a receita original diz para você fazer com farinha, leite, ovo, fermento. Sí, pero la receta original te dice para que ocupes harina, leches, huevos, no me acuerdo cómo se Fermento. dice fermento. Sí, no, no, no me acuerdo. Mas você não tem nenhum desses ingredientes. Sin embargo, no cuenta con ninguno de esos ingredientes. Na sua casa não tem farinha, leite, ovo, En, fermento. en su casa no tiene harina, huevos, pó royal, no hay nada de eso. Então você precisa substituir esses ingredientes por coisas que você tem. Então, es necesario sustituir esos ingredientes por otros que tengas en tu casa. E no final, o gosto tem que ser o mesmo, ou Y algo el muito sabor, próximo disso. ajá, y el sabor tiene que ser el mismo o al menos muy parecido, muy próximo al original. Isso é o que chamamos na tradução de o princípio do efeito equivalente. En traducción se llama el inicio
del principio do quê? Efeito equivalente. Del efecto equivalente. Então, você tem ali os ingredientes que você precisa fazer, mas você não tem esse em casa. E você vai usar esses ingredientes para fazer aquele bolo. Ok, então você vai ser, é como ter os ingredientes que deverías de ter em tu casa e não los tienes, sí, vas a tener que adaptarlos com os que sí tienes em tu casa. Então, dessa forma, é quando você sinaliza, tentando traduzir do espanhol para a língua de sinais, ou do português para a língua de sinais. É quando intentas fazer a señalética, ¿no? De los idiomas, como del português para espanhol, ou de aqui del espanhol, del idioma hablado para o idioma também de señas. Então, você tenta traduzir palavras que não existem em língua de sinais, ou Inten- traduzir sinais que não existem em português ou no espanhol. Exato. Então, intenta traduzir palavras ou señales que não existem em um idioma ou em outro, ou em português ou em espanhol. Por isso, você tem que traduzir o efeito que ele tem. Por isso, hay que hacer a tradução do efecto que essa palavra tiene, É o mesmo sabor, com o mesmo sabor, que tenha o mesmo sazón, ou algo parecido. ou algo muito parecido, similar. Mas na tentativa de fazer essa conversão, algumas pessoas ensinam regras muito complicadas de gramática da língua de sinais. Ok, pero ao fazer a conversão para essa enseñança, algumas pessoas utilizam regras gramaticais muito complexas, muito complicadas. E não que seja errado fazer isso, mas muitas pessoas têm dificuldade quando isso acontece. Ok, não, não é que esté equivocados, sin embargo, nem sempre é, eu não me acordo. Mas algumas pessoas, alguns alunos têm dificuldade quando é dessa forma. Sim, sin embargo, alguns alunos têm dificuldades quando passam isso dessa maneira. Então, alguns ali dizem que precisa inverter o sujeito, o objeto, alguns dizem que não precisa. Ok, algunos dicen que hay que invertir, ¿no? Poner este sujeto, el objeto, y otros dicen que no es necesario. Alguns ensinam que precisa colocar o verbo no final, outros dizem que o verbo pode ficar no meio da frase. Unos dicen que el verbo puede ir al final o se puede quedar en medio de una frase. E observando toda essa confusão, eu decidi ensinar de um jeito diferente, muito mais simples. Y al observar toda esa confusión, decidí enseñar de una manera muy diferente, muy distinta. De verdade, pelo que eu observo os surdos sinalizarem, na língua de sinais, o que importa de verdade não é a ordem. De hecho, lo que he observado con la lenguaje de señales, lo que importa de veras no es el orden. O que importa para você sinalizar corretamente qualquer língua de sinais são duas coisas. Lo que importa para señalizar la lengua de señales son dos cosas. A primeira é a posição dos elementos na cena. Ok, la primera, la posición de los elementos en escena, en el E a encuadre. segunda é a direção do movimento entre eles. Y la segunda es la dirección del movimiento entre ellos. Para ajudar os alunos a entender isso, eu costumo ensinar meus alunos usando uma caixa. Ok, para intentar entender eso, costumo utilizar una caja con mis alumnos. Vou mostrar uma foto. Les voy a enseñar una foto. Eu uso uma caixa semelhante a esta. Es una caja parecida a esa. E isso é bem semelhante ao espaço utilizado pela língua de sinais. Y eso es muy similar, muy parecido al lenguaje utilizado con el lenguaje de señales. Porque tem largura, Ok, largura, tiene né? su ancho, Tem altura su e tem altura a profundidade. y su profundidad. Aqui você consegue colocar os bonequinhos, que seriam os personagens, Aquí, o sea, en el medio, en el ancho, puedes poner los personajes, ¿no? Los muñecos, los e personajes. você consegue adicionar também o tempo e o lugar. Adiccionas el tiempo y el lugar. Então, dessa forma, fica muito mais claro e visual para que os alunos consigam entender como funciona a língua de sinais. De esa manera, se queda bien más clara para que los alumnos puedan entender la lengua de señales, más visual para los alumnos. A língua de sinais é uma língua em 3D ou três dimensões. La lengua de señales es una lengua en 3D, en tres dimensiones. Altura, largura e profundidade. E é o que exatamente essa caixa tem. En la altura, el ancho y la profundidad, exactamente lo que esta caja representa. E se você entender isso, essa palestra já valeu para você.
Se eres capaz de entender isso, então esta conferência já é para ti. Você não precisa ficar tentando memorizar regras complexas de gramática. Não é necessário memorizar complexas regras de gramática. Dentro dessa caixa, que é semelhante a essa outra caixa aqui, Dentro dessa caixa semelhante a esta, você tem a liberdade de usar a altura, a largura e a profundidade para expressar os seus sentimentos, pensamentos sim, dentro dessa caixa tens a liberdade de poder expressar tus sentimentos, tus pensamentos e, principalmente, contar histórias bem elaboradas, com riqueza de detalhes. e contar histórias elaboradas com riqueza de detalhes. Esse é o princípio do não me conte, me mostre. É o início, não? É o princípio do não me cuentes, enséñame. Com esse princípio, você vai sinalizar muito mais fluentemente. Com essa ideia, com esse princípio, podes sinalizar bem mais facilmente, fácil, E muito mais próximo fácil, de como um surdo sinaliza naturalmente. de como um sordo sinaliza, me quedei com outra palavra, fiquei com outra palavra que você disse, Naturalmente, como o surdo sinaliza naturalmente, naturalmente. como os sordos, naturalmente como os sordos sinalizam. Na língua de sinais, existe sim uma maneira específica de se formar as frases. Ok, na língua de señal sí hay una manera muy específica de elaborar las frases. Mas não é uma regra rígida, como se fosse uma fórmula de matemática, Sin embargo, no es una regla muy rígida como una fórmula de matemáticas, que você nunca pode mudar. que nunca se puede cambiar. Então, você não precisa ficar desesperado, achando que toda vez que você for sinalizar, vai precisar seguir detalhadamente a estrutura que você aprendeu. Entonces, no hay que quedar desesperado cada vez que vayas a señalar algo, tienes que estar pensando en la estructura que tienes que utilizar o que no la hayas utilizado. Não se desespere. No se desespere. Muitos alunos travam nessa hora. Muchos alumnos traban en este momento. Chega na frente do surdo, fica pensando como é mesmo, qual é a ordem, sujeito, verbo. Sí, llega delante de un sordo y está pensando, ay, ¿cuál era la misma orden? Primero el sujeto, después el verbo, el sujeto, objeto. O mais importante não é a ordem em si. El importante no es el orden en sí. O mais importante é o quadro visual, ou seja, a cena que você cria para explicar o acontecimento para o surdo. Entonces, la importancia es la seña que creas, ¿no? Para poder explicar al sordo. Se você conseguir criar uma imagem visual na mente do surdo ao sinalizar, Si ele puedes vai crear te entender. perdón, si puedes enseñar una imagen visual en la mente de un sordo, entonces él sí te va a entender. Então, lembre dessa caixa quando você estiver conversando com o surdo. Entonces, acuérdese de esta caja cuando estén hablando con una persona sorda. Lembrando dessa caixa, você vai poder sinalizar e lembrar qual é a posição e a direção da sua sinalização. Con eso vas a poder acordarse de cuál es la posición y la dirección de su señalización. A questão da posição é você sinalizar se colocando no lugar de cada um dos personagens. Siempre lo importante es ponerse, centrarse en posición de los personajes, Hoje em en dia é lugar muito de los comum, personajes. Ujú. hoje em dia é muito comum no Instagram você ver pessoas encenando com dois personagens diferentes. Hoy en día es muy común vermos en Instagram personas encenando con dos personajes distintos. Você sabe aqueles memes que você costuma assistir, né? A pessoa se veste com uma roupa e aí grava, se veste com outra roupa e grava. Ujú, ya ve, ¿no? Con la persona que se graba caracterizado con una ropa, después ella misma está, es la misma persona caracterizado con otra ropa, otro personaje. Na língua de sinais é algo bem semelhante. Você vai Sí. incorporar um personagem e sinalizar, virado para um lado. Depois você La, vai virar para o outro lado e sinalizar como aquele outro personagem. Entonces, la lengua de señas es muy semejante porque vas a hacer lo mismo, vas a enseñar de un lado, a señalizar de un lado y después vas a hacer señalización de otro lado. Isso porque você está ali sinalizando um acontecimento, uma história, uma cena. Es porque estás enseñando, mostrando una escena, una historia. Não é simplesmente uma substituição de palavras por sinais. No solamente sustituir
sustituir as palavras em si. Vamos fazer um exemplo de uma frase e uma tradução. Vamos lá, vamos fazer um exemplo de uma frase e uma tradução. Uma frase clássica que você pode aprender a língua de sinais. Ok, então está escrito que o coche pegou em el árbol. Isso, o carro bateu na árvore. Uhum. Como você pode traduzir isso para a língua de sinais? Como poderíamos traduzir isso para a língua de señales? Algumas pessoas traduziriam: carro bateu Coche árvore. pegou árbol. Será que o surdo pode entender dessa forma? Será que o surdo entenderia da mesma maneira? Pode ser que ele consiga entender. A lo mejor sim. Bem, imagine que isso fosse uma cena de um filme. Agora, imagina que isso seja a escena de uma película. Será que poderia existir uma cena em que um carro aparecesse, então ele batesse? Poderia haver uma cena em que um coche aparece e se choca, E em seguida, aí a câmera diminui o zoom e você vê que ele bateu, na verdade, numa árvore. e em seguida, quando vas a ver, lo que el coche, donde el coche pegou foi, em la realidade, em um árbol. Então o carro está vindo, dá aquele close, o carro está vindo e bateu. Sim, então nada mais ves el coche viene num close, na primeira cena, e tum, e pegas. E depois a cena se abre e você vê que ele, na verdade, bateu numa árvore. Sim, e depois a cena se abre, lo que em realidade onde pegou foi em um árbol. É possível que você entenda essa cena? É possível entender essa cena? Sim, é possível. Sim, sim, é possível. Mas o mais lógico seria que você visse completamente a cena da árvore, do carro e, por último, você visse a ação de bater. Pero lo ideal sería que vieras, ¿no? Primero el coche, ya toda la escena abierta con el ángulo ya abierto, ¿no? El coche, el árbol y que fue el golpe. Então, dessa forma, é mais lógico você sinalizar que existe uma árvore, existe um carro e por fim, existe a ação de bater. Entonces es obvio que primero pongas un árbol, después el coche y después la acción de pegar. Então, você que se estiver aprendendo, começando a aprender a língua de sinais, não se fixe demais nas regras de gramática. Entonces, si estás empezando con la lengua de señales, no fíjese tanto con las reglas gramaticales. Porque é possível você ser entendido, Porque sí es posible que te entiendan, ser entendido. mas o mais lógico é você ir colocando os elementos dentro da cena e, por fim, vem a ação, vem a claquete e fala ação. Sí, pero lo más importante es que primero pongas los actores, ¿no? En la escena y después la acción. É como aquela cena do filme que os atores se posicionam e aí o diretor fala ação, aí bate Ujú. aquela claquete e começa a gravar. Es como en las películas, ¿no? Cuando tienen los actores, el director va a empezar la acción y él grita, él dice, acción, y será la claquete, y empieza a filmar. Então, no dia a dia, os surdos eles costumam usar tanto uma forma de sinalizar quanto a outra, e está tudo bem. Ok, então em dia a dia, os sordos normalmente ocupam uma maneira ou outra de sinalizar e está tudo bem. Mas lembre-se que, diferente dos idiomas falados, a língua de sinais ela é visual, e o que mais importa é a posição e a direção dos sinais. Sim, então lembre-se que, então acuérdense que o mais importante é que para um sordo é o visual. Então é a posição em que vas a poner o que estás dizendo. Isso, o que mais importa é a posição e a direção dos sinais. Sim, lo mais importante é a posição e a direção de las señales. Dessa forma, o surdo ele vai conseguir visualizar a cena e entender exatamente o que você quer dizer. Dessa maneira, o sordo vai poder entender e visualizar o que intentas dizer-lhe. Por exemplo, se a árvore está aqui, o carro ele não pode bater para o outro lado, não faz sentido. Sim, por exemplo, se a árvore está de um lado, o coche não pode ir para o outro lado, verdade? Não teria sentido. Então, se o carro bateu na árvore, a árvore vai estar aqui e o carro vai bater nele, mas a ordem não importa tanto, mas sim a visualidade.
Sim, é o visual que importa, não? De ter o árvore e o coche que vai pegar está em el árbol, não? E não ao revés. Mas então, Olavo, todas as frases em língua de sinais precisam estar nessa estrutura? Então, todas as frases da língua de sinais necessitam ter essa estrutura. Não, como eu disse, não é uma regra rígida. Existem exceções. Sim, como estava dizendo, não é uma regra rígida, há exceções. Por exemplo, em português nós falamos eu amo você. Por exemplo, em português eu digo, eu te amo. E em sinais podemos seguir exatamente a mesma estrutura. Eu, amor, você. Sim, em señales diria o mesmo. Eu, amor, a ti, O ou surdo a vai usted. entender perfeitamente. O surdo vai entender completamente. Mas se você quiser sinalizar, você, eu, amor, também está certo. Mas também quero dizer, tu, eu e o amor também está certo, está Porque é uma correto, frase declarativa. porque é uma frase declarativa. Mas se for uma frase narrativa, você está contando uma história, Sin embargo, se é uma frase narrativa que estés contando uma história, narrando uma história, o ideal é você, primeiramente, posicionar os elementos na cena o ideal é posicionar os elementos que estão em cena e então demonstrar que ações ocorreram naquela cena, ou e seja, os verbos. demonstrar, quais foram as ações que se passaram nessa cena, ou seja, os verbos. É só lembrar da caixa. Não mais acuérdense de la caja. Agora, uma outra dúvida muito comum que ocorre quando a pessoa está sinalizando é, por exemplo, essa frase. Outra dúvida muito corriente, muito comum, é esta frase. Vou colocar aqui na tela. Les voy a poner aqui na Opa, tela. não, não está aqui na tela. É a frase: eu vou ao trabalho depois de ir à escola. Ok, seria, vou ao trabalho depois de ir à escola. Como você pode traduzir isso para a língua de sinais? Uhum. Como podemos fazer essa tradução? Vou ao trabalho depois de irme à escola. Algumas pessoas poderiam traduzir assim: Algumas pessoas poderiam traduzir desta maneira. eu vou ao trabalho depois ir à escola. Vou ao trabalho depois ir à escola. Só que o que você está dizendo é que você vai trabalhar e depois você vai para a escola, e não é isso que está dizendo a frase. Sim, pero o que señalaste foi que primeiro vais a trabalhar e depois vais à escola. Primeiro a uno e depois a outro. E não é isso o que estavas dizendo. Eu vou ao trabalho, Sim, opa, eu vou ao trabalho depois e de ir depois de ir, à escola. exato, depois de irme à escola. Então, o que significa essa frase é que eu vou primeiro à escola e depois ao trabalho. O que significa lo que quer dizer essa frase é que primeiro vou ao trabalho, sim, depois de haber ido à escola. Isso. Então, como eu posso traduzir? Eu vou à escola e depois eu vou ao trabalho. Sim, então como poderíamos traduzir? Vou à escola e depois me vou à escola. Então, são esse tipo de coisa, né, que às vezes confunde os alunos. Es eso que, ese tipo de cosas, de sentencias que más confunden a los alumnos. Então, precisa ter cuidado com essas inversões que precisam ser feitas. Entonces, ahí sí hay que tener cuidado con las inversiones que se van a hacer o que son hechas, ¿no? Que se hacen, perdón, que se hacen. E nesse caso, você pode colocar trabalho de um lado e escola do outro. Isso facilita a visualização do que você está dizendo. Entonces, para mejorar la visualización, podrías poner trabajo de un lado y la escuela del otro, para facilitar la visualización. E aí você vai dizer o que aconteceu em cada momento. Y decir lo que ha pasado en cada momento. Outra frase que muitas pessoas se confundem é essa Otra aqui, ó. frase que causa mucha confusión sería, Eu cheguei da escola. llegué de la escuela. Como você pode traduzir para a língua de sinais? Como traduziríamos isso para a língua de señales? He Muitas llegado de la pessoas escuela. Eu llegué de la cheguei, escuela. eu cheguei da escola. Muitas pessoas sinalizam todo amontoado aqui no meio. Então, normalmente as pessoas põem tudo junto aqui em el medio.
E aí ela sinaliza assim: e eu põe assim. cheguei escola. Então vai dizer, yo llegué escuela. Não é isso que está dizendo a frase. E a frase não dijo isso. Se você disser eu cheguei escola, quer dizer que você foi para a escola. Porque yo llegué escuela, quer dizer que fuiste a la escuela. E Mas a frase está aqui, dizendo que eu cheguei da escola. exatamente, a frase diz que chegaste de este lugar, de la escuela. Como é que você pode deixar mais claro o que você está querendo dizer? Como deixar mais claro para a persona o que queres dizer? Posicionando os elementos em lugares diferentes. Então, seria posicionando os elementos em distintos lugares. Por exemplo, você pode colocar a escola afastada aqui do lado esquerdo. Bien, por ejemplo, poniendo la escuela de tu lado izquierdo. Escola, eu vim e cheguei. Então, escuela, me vine y llegué. Então eu faço esse movimento da esquerda para a direita e aqui é onde eu cheguei. Pode até incluir a casa. Sí, entonces hago el movimiento de la izquierda para la derecha, llegué hasta el punto de enseñarme la casa. Por isso é tão importante você posicionar os elementos dentro da cena. Por isso é importante posicionar os elementos dentro da escena. Se eu cheguei da escola, ela tem que estar mais afastada de mim e esse movimento para onde eu vim. Sim, então se eu vou dizer que cheguei da escola, esse movimento, a escola tem que estar um pouco mais alejado de mim para dizer que vengo de alguma parte, não? Vengo de aí. Então, dessa forma, a gente consegue entender Dessa maneira, logramos entender, que é muito importante a posição e a direção dos movimentos. a importância da posição e a direção de. Muito bem. Então, outra coisa muito importante, opa, por exemplo, na frase instituição livre de assédio. A ver, outra frase dizendo: instituição livre del assédio. Essa frase eu ouvi traduzindo para uma operadora de telefone aqui do Brasil. Então, ele viu essa frase que foi traduzida, se ela traduziu para uma empresa de telefonia brasileira. Eu fui numa palestra que essa empresa de telefonia estava fazendo Fui a uma conferência em que essa empresa de telefonia estava sendo, e eu era o intérprete de Libras de lá. eu era o intérprete de Libras de allá, de ellos. E uma das mulheres que estava palestrando, ela criou essa instituição, Instituição Livre de Assédio. E uma das conferencistas, ela criou essa instituição, Instituição Livre de Assédio. E olha o perigo de você traduzir sinal, palavra, sinal, palavra, sinal. Olha lo peligro que é traduzir, fazer a tradução de palavra, señal, palavra. Se você traduzir livre e assédio, qual o sentido você está traduzindo? Se pones livre e assédio, qual seria o sentido que estás traduzindo? Que é permitido ao invés de ser proibido. Uhum. Da ideia de que é permitido e não proibido. Então, ao invés de traduzir dessa forma, qual seria a melhor solução? Então, se, não, se ao contrário de traduzir dessa maneira, como lo poderíamos traduzir? Você poderia, uma das formas de você fazer isso seria assim: assédio e afastar. Ok, uma das maneiras seria assédio e alejar, Ou assédio e acabar. ou assédio e acabar, E terminar. não usar o sinal de livre, que daria a Uhum. ideia de ser permitido. Sim, e não usar a señal de livre, que seria como da ideia de permitido. Então, esse é o perigo de se traduzir palavra por sinal, palavra por sinal. Esse é o perigo de traduzir palavra por señal. Então, lembre-se de traduzir o sentido da coisa. Acuérdense sempre de fazer a tradução do sentido de lo que está sendo dicho. E além da posição e do movimento, tem um outro recurso da língua de sinais que te ajuda a sinalizar de uma forma clara. Sí, entonces mira, además de la posición y del movimiento, hay otro tipo que les permite señalizar de una manera más clara. Que são os classificadores.
que são os classificadores. Esse congresso já deve ter falado bastante sobre isso. Imagino que esse congresso já falaram sobre isso. Mas eu queria mostrar um vídeo muito interessante de uso dos classificadores. Ok, pero me encantaría enseñarles un video muy interesante con el uso de los clasificadores. É um tipo de duelo de língua de sinais, Es como un duelo de lengua de señales, onde existem dois cowboys como con dos cowboys, dos vaqueros, e eles estão sinalizando. y eles estão señalizando. Então, eles estão demonstrando como se eles estivessem em cima do cavalo e o que eles estão fazendo, e um querendo ser melhor que o outro. Ok, como si ellos estuvieran arriba de un caballo y diciendo como cada uno es mejor que el otro, ¿no? Eso que eles estaban intentando señalizar. E ao ver esse vídeo, tenta imaginar a cena deles em cima do cavalo. Então, al ver el video, intenta imaginar la escena, ¿no? De ellos arriba del caballo. Conforme eles estão demonstrando com os classificadores, tente imaginar na sua cabeça essa cena. Então, conforme eles estão ensinando estes indicadores, as señales, intentem imaginar em sua mente essa escena. Vou passar o vídeo para vocês verem. Ahorita les voy a pasar el vídeo para que los vean, para que lo vean. Muito legal esse vídeo, né? Divertido, ¿no? Muito Estuvo chido bom, el né? video, ¿verdad? Bem divertido, mas imagina você sinalizando dessa forma. Sí, muy divertido, pero ¿lo puedes imaginar señalizando de esta manera? Eles quase não usaram sinais propriamente ditos, usaram Eles muito mais classificadores. usaram bem mais classificadores do que señales propriamente dichos, ¿no? E a sua mente ferveu. E a mente vai lejos, ¿no? Então, quando a gente sinaliza dessa forma, fica muito mais natural, mais próximo de como os surdos sinalizam de verdade. Sim, então quando señalizamos dessa maneira, é o mais próximo a como o sordo señaliza em la realidade. E eles vão te entender muito mais facilmente. E eles te vão poder compreender mais facilmente.
Então, procure fazer isso, procure utilizar os classificadores, o posicionamento e o movimento nas suas sinalizações. Então, tentem utilizar os classificadores, o posicionamento e o movimento em suas interpretações. Pode usar os Interações, classifica... perdão. Pode usar os classificadores sem moderação. Pode usar os classificadores sem moderação, né? Esse é o princípio, não me conte, me mostre. Esse é o básico, esse é o princípio, o início de não me enseñes, não me cuentes, enséñame. Você não vai falar o que aconteceu, mas você vai mostrar o que aconteceu. Sim, não diga aquilo que passou, pero como ha passado. Demonstre isso através dos classificadores, das suas expressões faciais e corporais. Sim, demonstre isso junto com suas expressões faciais, com seus classificadores. Se você fizer isso, pode ter certeza de que você vai ter conversas muito mais gratificantes com os surdos e eles vão ficar muito felizes de te ver te sinalizando. Ok, se haces isso, estén seguros que os surdos vão poder ter conversações bem mais gratificantes e mais ricas, não? Para eles e para vocês. Lembre sempre dessa caixa. Acuérdense sempre de la caja E lembre do princípio: não me conte, me mostre. e del princípio que seria: não me cuentes, enséñame. Eu quero agradecer aí pelo convite para esse evento e podem me seguir no Instagram, @Libras do Dia a Dia, Sim, gostaria muito de agradecer o evento e sigam-me também no Instagram do Libras do Dia a Dia, e no YouTube, Escola do Dia a Dia. assim como em YouTube, a Escola do Dia a Dia. E se você gostou dessa palestra, vai lá na minha foto mais recente, onde tem uma foto do Zoom, onde eu vim participar aqui, Se lhe gostou minha conferência, veja a foto do Zoom, onde vim a participar aqui. e escreve lá, comenta, né? Não me conte, me mostre, que eu vou saber que você gostou dessa palestra. Sim, e escreva aqui no chat aqui do Zoom, não me enseñes, não me enseñes, não me cuentes, enséñame. Sim? Não me conte, me mostre. Você quer que Muito eles escrevam bem. em português ou em espanhol? Pode escrever em português ou em espanhol. É lo que eu escrevo em português ou em espanhol. Não me cuentes, enséñame. Agradeço aí ao Renê Gonçalves, a Dulce pelos convites, também a Márcia pela tradução. Não, o sea, agradeço a René González por a invitação, a Dulce, e a mim pela mala tradução. Excelente, Márcia. Muito obrigado e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau, gente. Graças a todos e ojalá nos vemos na próxima. Graças, graças, Olavo. Muchas gracias. Gracias a ti por haberme traducido, perdón. En verdad, todo lo que acabas de compartir es de valor, todo lo que acabas de dar dentro de la conferencia. El tema ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias a ambos y sobre todo al ponente. Y pues quiero invitarlos, pero te voy a invitar aquí en presencial, aquí a México. Esa es mi propuesta. Entonces espero que la puedas aceptar para que preparemos todo y tú también prepares tu tiempo, porque sé que tienes muchas actividades. Entonces tendrías que venir 3 días mínimo, ¿va? Entonces, aquí te esperamos. Entonces, después platicamos más profundamente qué semestre vendrías. Entonces, estamos en contacto con Dulce también porque siempre nos ha apoyado, ha sido muy profesional en el trabajo que ha realizado, también con Aprocel nos ha apoyado, hemos aprendido y justamente enfocándonos a la lengua de señas. Y como te comentaba, la parte de los clasificadores porque los oyentes pues no usan la parte de los clasificadores y eso es lo valioso, porque nosotros como intérpretes, como personas, usuarias, papás, mamás, debemos de conocer sí la lengua de señas, pero emplear más los clasificadores naturales. Eso es lo más importante para los niños, porque es como cuando contamos una historia, ¿qué es lo que usan los niños? Clasificadores y entienden claramente el mensaje. Entonces, ahorita lo que acabamos de aprender, tenemos que empezarlo a aplicar.
Muchas, muchas gracias. De verdad, muchas gracias. Te estaré escribiendo y mandando por correo tu reconocimiento. Gracias a las intérpretes. Muchas, muchas gracias. Traductores e intérpretes. Muchas gracias. Graças. Graças, Olavo. Sim, entendeu, Olavo? Você quer que eu te traduza? Não. Sim? Ok. É que já estava em Sim, silêncio. sim, consegui entender. Muito obrigado. Sim? Obrigado, Renê. Tudo bem. Então, não sei se já salimos de la sala. Sí, muchas gracias a Marcia por la parte de la interpretación. Muchas gracias al ponente también. Y también te voy a dar a ti, a tu correo, Marcia, tu reconocimiento, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Y Muchas también te vamos a gracias. querer Un tener gusto. aquí, ¿eh? ¿Vale? La próxima sí, vamos a estar presenciales la próxima. Muchas gracias, foi muito lindo, também aprendi muito. Assim, muito obrigada, Olavo, também aprendi bastante. Obrigado, Ok. Márcia. Até mais. Tchau, tchau, Muito Muito gente. obrigada, tchau, tchau. Também vou te seguir no Instagram, assim. Até mais. Ya se Sim. pueden salir. Gracias, obrigado, Olavo, gracias. Obrigado.